Olá pessoas, aqui é a Mari. Olha, estamos quase acabando nossa leitura desse livro aqui, tá? Hoje vou ler para vocês o verbete que tá escrito assim, ó. Homens feministas? É uma pergunta. Que é da Isabela Venturosa, ela é antropóloga. E esse texto tá na página 264, a partir da página 264. Bora lá, escuta. De saída, é necessário dizer que a palavra feminismo é inescapavelmente polissêmica. Dito de outro modo, o que se entende por feminismo varia de acordo com o sujeito que ouve, lê e ou tateia as letras que compõem o termo. Algumas de nós feministas acreditamos que atualmente ele seja minimamente autoevidente, mas uma rápida busca pela palavra em ferramentas de pesquisa online sugere precisamente o contrário. Como vimos nesta obra, há em torno do feminismo não só uma pluralidade de vertentes teóricas e políticas, feminismo marxista, feminismo negro, ecofeminismo, transfeminismo, putafeminismo, feminismo radical, feminismo liberal e tantos outros, como também um sentido bastante variado entre os sujeitos que se relacionam com o termo. Entre as próprias feministas, há compreensões que relacionam o movimento político a uma luta pelos direitos das mulheres e por direitos e oportunidades iguais entre homens e mulheres. Outras, no lugar do paradigma da igualdade, preferem recorrer ao conceito da equidade, evidenciando uma busca orientada não pela universalidade, mas pelo reconhecimento de diferenças que não devem ser convertidas em desigualdades. A verdade é que a diferença do feminismo não é um consenso tanto entre feministas quanto entre as não feministas. E essa falta de consenso está intimamente ligada a uma pluralidade que também diz respeito a outros conceitos relacionados ao feminismo, tal como a própria categoria mulher. A filósofa Judith Butler fez um excelente trabalho ao refletir sobre os limites da categoria, assim como também o fizeram antes mesmo dela, com outras tonalidades, mulheres e feministas negras que apontaram a fragilidade de um conceito de mulher, produzido por mulheres em territórios de vantagem social. O transfeminismo também vem contribuindo para que nossas pautas e compreensões sejam encaradas desde uma perspectiva que abrigue a complexidade inerente ao campo de nossos entendimentos e ações políticas. É evidente que a categoria e as próprias mulheres continuam sendo centrais para a luta feminista. Afinal, se trata de um movimento que foi construído em face da subordinação histórica das mulheres em diferentes sociedades. No entanto, o que a desestabilização e o questionamento da categoria mulher enquanto sujeito universal do feminismo traz é também uma discussão que nos faz refletir sobre a abertura que o movimento pode ter diante de pessoas que não se entendem como mulheres, entre elas pessoas não binárias, homens trans e homens cis. Por outro lado, podemos nos perguntar em que medida ideias e ferramentas feministas têm amparado sujeitos que não são mulheres em questões relacionadas à problematização de suas vidas também generificadas. Por outro, podemos nos questionar sobre o trânsito histórico de homens próximos das lutas feministas. Ao longo da história, alguns homens se posicionaram a favor do reconhecimento dos direitos das mulheres antes mesmo da existência de um movimento sufragista. Seu posicionamento certamente não implica nem de longe uma supervalorização da ação dos mesmos ao apoiarem o voto das mulheres. Não se trata de afirmar que eram especiais por fazê-lo. No entanto, tais movimentações podem nos ser úteis ao indicar que, para ser contrário a uma forma de desigualdade social, você não precisa ser necessariamente um alvo direto dessa desigualdade. Aqui, paralelos em movimentos por igualdade racial, diversidade sexual e por redistribuição econômica se fazem pertinentes. No final da década de 1990, Sandra Barclay
foi uma das feministas a observar como a imposição da identidade de gênero masculina aos homens pode ser tão danosa e atravessada por ambiguidades e conflitos quanto a imposição do gênero feminino para as mulheres. Bartke sugere que há uma série de razões políticas práticas para que abandonemos um movimento feminista de inspiração separatista, isto é, restrito às mulheres, muitas das quais cisgênero. Elas afirmam que o feminismo e as mulheres precisam de traidores de gênero e de muitos deles para efetuar uma reforma real das instituições e do mundo em que vivemos. O termo usado pela autora é referenciado no Wiktionary como um substantivo com conotação pejorativa que descreve uma pessoa que apoia atitudes ou posições consideradas contra os interesses ou bem-estar de seu próprio gênero. No caso de homens que se aproximam de feminismos, como feministas, pró-feministas ou aliados dos feminismos, a noção de gender traitor passa pela compreensão de um apoiar o feminismo quando ele, a grosso modo, é pensado como um movimento pelos direitos das mulheres. É, de certa forma, apoiar uma movimentação que prejudica seu próprio grupo social, colocando em xeque privilégios que estariam assegurados. No entanto, a aproximação de certos homens de políticas feministas indica não apenas uma compreensão distinta, mas uma série de diferenciadas formas de apreensão dos feminismos. Trata-se de expressões em que os homens passam a enxergar os feminismos não somente como meio para apoiar a luta das mulheres por direitos e equidade, mas como um instrumental reflexivo útil para a própria desconstrução de normas de gênero que orientam a produção e manutenção de modelos de masculinidade nocivos aos próprios homens. Michael Avicard, teórico da literatura afro-americana e da cultura, observa atos autobiográficos de homens feministas e resgata o pensamento de outro intelectual, Joseph Bowne, para indicar a multiplicidade presente na palavra homem e entre os homens. Segundo Bowne, se olharmos para essa multiplicidade, podemos abrir espaço no discurso dos feminismos para que uma voz masculina feminista possa ter algo a dizer para além de impossibilidades, desculpas e iras não resolvidas. As colocações de ambos os autores nos ajudam também a questionar sobre o que está implicado em se nomear ou ser nomeado como homem, mulher, feminista, proto-feminista, aliado do feminismo, entre outras tantas formas de descrição, de produção de sujeitos. No final, o que se revela sobre o feminismo e sobre a possibilidade de homens feministas ou atuantes nos feminismos é um quadro de espelhamentos que nos faz voltar a algumas das questões presentes na produção de Judith Butler. A filósofa sugere que há um efeito performativo em ser nomeada como de um gênero ou de outro, tal qual como em ser nomeada como de determinada nacionalidade ou minoria. Ela nos faz perceber que a forma como somos consideradas sobre qualquer um desses aspectos é algo que pode ser resumido a um nome: homem, mulher, palestino, gay. Todas essas nomenclaturas têm uma força e um efeito sobre nossas vidas antes mesmo que saibamos seu significado por meio de aprendizado da linguagem e que possamos, nós mesmas, ter a capacidade de proferir um ato discursivo próprio. Está naquele livro da Butler de 2016, que eu já indiquei aqui também, né? Problema de gênero. Seu caminho reflexivo aponta para os efeitos
da linguagem e dos atos de nomeação que legislam sobre os corpos, sobre como devem ser e o que devem dizer, fazer, ainda antes de serem capazes de produzir linguagens próprias. Butler aponta para essa dimensão do que nos antecede e nos dá pistas sobre os processos de negociação em torno da produção de nossas identidades. Mas há também outra estratégia de circulação no caso de homens que orbitam em torno dos feminismos. Alguns sujeitos buscarão mesmo se afastar das nomeações, como é o caso do filósofo australiano Jonathan Crowley, que diz, abre aspas, não tenho certeza no final se homens podem ser feministas. No entanto, o que realmente importa não é do que você chama a si mesmo. É como você vive sua vida. A citação Crowley. Aí acabou a citação dele. O autor situa a problemática nas práticas, colocando uma suspeição, possibilidade de que homens possam encarnar esse nome feminista. Na medida em que as significações do mesmo, muitas vezes, o conectam de maneira inexorável à identidade mulher. Como ele, pensam muitos homens, e também algumas mulheres, além de outros sujeitos. O que evidencia como as reações e movimentações favoráveis de homens diante dos feminismos não se resume a um único posicionamento. O que encontramos direta ou indiretamente são homens que simpatizam com as diversas expressões do feminismo e impactam suas vidas, moldando suas visões de mundo e suas relações. O encontro entre homens e as variadas inquietações feministas sugere que acreditemos e sejamos favoráveis ou à não possibilidade de homens feministas. É fato que ao longo da história os feminismos não impactaram apenas as mulheres, como bem observou o cientista político David Carney. O conhecimento feminista é transformador. Citação dele aqui. Sacar isso significa não poder mais ver ou viver sua vida da mesma maneira. Significa reinterpretar sua história e identidade de maneiras que podem ser profundamente desconfortáveis. E também reinterpretar seu lugar no mundo de maneiras que permitem e exigem novas formas de ação. 1998, página 216 a 217. Se Kaane está certo, não estamos diante de uma transformação isenta de contenciosos. Como ele mesmo alerta, o potencial transformador de conhecimento feminista deve caminhar par e passo. A necessidade de que homens que se identificam com os feminismos permaneçam atentos a si mesmos e às suas práticas, independentemente de como chamem a si mesmos. Se o futuro é feminista, ele é certamente orientado por um caráter permanentemente reflexivo e autocrítico, sem o qual os homens e todas nós não podemos navegar em busca de equidade e justiça social. Findou aqui esse texto sobre os homens serem feministas ou não. Porque é uma pergunta, né? Homens feministas. Por mim, tá tudo certo. Todo mundo pode ser feminista e deveria ser, inclusive é o que deveria ser, né? A sociedade inteira. Mas, vamos lá. A luta ainda é longa. Quem quiser se aliar ao movimento das mulheres, sejam bem-vindos, bem-vindas. O que a gente precisa mesmo é que toda a sociedade se alie, porque senão a sociedade não vai ser só de mulheres, né? É de todas as pessoas, então precisamos, né, que seja assim, que todas as pessoas se envolvam, se importem e lutem para que a sociedade seja mais equânime, né? É isso. Fico por aqui. Estamos chegando ao fim do nosso livro. Próximo é o último vídeo. E um cheiro, até o próximo vídeo. Tchau!